Clay, eu vou começar a pedir para você falar um pouco de você, né, da trajetória, qual foi o momento que você despertou para essa sua nova jornada. Conta para a gente aí, Clay, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada, Paulo, por essa oportunidade. Me sinto muito lisonjeada por estar aqui agora. E o despertar começou já na infância. Eu sempre fui uma criança muito tímida, embora muito pensativa. Questionava tudo. Queria entender essa questão de eu estar piscando os olhos, de eu estar sentindo o olho batendo, o coração pulsando no corpo. E, às vezes, essa questão da presença, né? Uma hora está presente, uma hora não está. E aí foi essas inquietações. E aí, por isso que eu botei, né? A gente colocou o tema, né? Tenha atitude e coloque a mão na massa, porque por mais que você tenha um despertar, se você não tiver atitude, se você não tiver ação, não vai dar em nada. Exatamente, é o que conversamos, né? Que todos os dias, na verdade, a gente tem que ter uma nova atitude, se renovar, começar de novo, fazer o necessário para continuar a nossa história. É isso? Isso mesmo. Pois é, Cleide. Tu me falou o seguinte, Cleide, que tu conseguiu ajudar tua mãe a se curar de um câncer. Isso. É isso? Conta pra gente aí como foi isso. Rapaz, tipo assim, tudo começou também, né? Envolveu também o filme O Segredo, o livro Como o Segredo Mudou Minha Vida, as frases de Bob Proctor, porque sozinha, eu sem nenhum conhecimento, não ia dar em nada. Então, o meu sogro, eu conversando com ele sobre essa questão do segredo, eu não entendi ainda da lei da atração, mas eu expliquei para ele que quando eu escrevia as coisas, elas funcionavam. Aí ele falou para mim assim, você entende sobre isso? Eu falei, sobre isso o quê? Aí ele falou, sobre o segredo. Eu falei, que segredo? Ele foi e me emprestou esse livro, Como o Segredo Mudou Minha Vida. E aí, ao ler esse livro, eu li em 2 dias. Li aquele livro. E passou alguns meses, a minha mãe estava sentindo algumas dores, e aí ela me chama para ir com ela fazer exame ginecológico. E eu fui estressada, né, porque eu não queria ir, mas eu tive de ir. Porque eu falei, meu Deus, eu não queria ir. Aí eu fui com ela. Chegando lá, ela primeiro entrou, a médica atendeu ela, e depois a médica me chama e fala, essa senhora que entrou é a sua mãe? Eu falei, é. Aí ela falou assim, parece que ela está com aquela doença. Ela não citou o nome, mas deu a entender o que era. Na mesma hora, eu senti na minha mente aquela mensagem, né, do livro. Deixe que o médico cuide da doença, que eu cuido da saúde. E aí, a médica pediu a biópsia, porque ainda não era algo concreto, era só uma possibilidade. Então, como era a possibilidade, eu comecei a correr atrás de recursos. Primeiramente, fiquei orando a Deus para ele estar me orientando e comecei a buscar. Aí eu fui entender essa questão da alimentação, fui entender que minha mãe estava obesa, porque até então estava tudo normal, era normal. Mas aí, quando eu descobri que minha mãe estava obesa, poderia estar com câncer e tudo mais, só me restou estudar. Começar a estudar, porque, no caso, eu sou professora. E aí, a parte boa foi que também veio a pandemia, embora a pandemia eu sei que ela foi prejudicial para muitas pessoas, só que aí eu tinha que aceitar a realidade. Então, eu tinha que estar serena no meio do caos. E aí, eu comecei a olhar qual a parte boa da pandemia na minha vida aí agora. Porque a minha mãe, com possibilidade de estar com câncer, eu dando aula, porque a minha mãe, ela mora comigo. Mora eu, a minha mãe e o meu sobrinho de 6 anos, que antes estava com 4. Não, porque a pandemia tem o quê? 2 anos mesmo? 2 anos de pandemia, se eu não me engano. Isso. E foi o período do... Estamos indo para quase 3 anos aí nessa brincadeira. Porque foi o período do câncer, da escola, das aulas remotas. E aí tudo foi se encaixando. As aulas remotas começou a se encaixar com a minha rotina, porque eu tinha que estar viajando com a minha mãe muitas vezes para poder fazer exames. E antes dela receber o diagnóstico, a gente passou por outro médico. O médico disse que ela não tinha nada, estava tudo ok. E minha mãe começou a emagrecer, começou a ficar com muitas dores. Aí foi para outro médico. O outro médico também, ele percebeu que tinha algo de errado. Dessa vez eu fui para outro médico que era ginecológico também. Ele tentou fazer biópsia, mas não conseguiu, porque a primeira médica que pediu a biópsia, ela pediu pelo SUS. Então, estava agendada. E aí, a gente tentou depois particular, nesse terceiro médico.
Então, ele pediu os exames. Ele pediu um exame. Mas como eu estava fazendo o curso de como aumentar a saúde, eu pedi mais 20. Aí, quando eu cheguei lá no consultório com a minha mãe, ele pegou e falou, eu só pedi um exame. Por que tem essa quantidade? Eu expliquei, não, eu que solicitei. Aí ele ficou quieto, balançou a cabeça e me deixou quieta. Passou alguns remédios para ela, porque ela estava também agora com sangramento, começou a sangrar muito, embora ainda não sabia o que era. Estava com sangramento porque a minha mãe ela teve câncer no colo do útero. E eu pensava que era algo no útero. Eu, estudando bastante, falei, não, isso aqui deve ser mioma. Isso aqui deve ser pólipo, porque antes ela tinha também feito uma transvaginal e era pólipo. Mas, só que a minha intuição dizia, se acalma, se aquieta. Então, eu estava quieta, estudando, tentando fazer a minha parte, e falando para ela, amanhã, confia em mim, a senhora vai precisar confiar em mim. E aí, esse médico passou o medicamento para ela, para poder suspender o sangramento. E até então, eu não entendia muito de exames, né? Aquele exame estava tudo ok, porque ele olhou os exames dela, os exames que eu coloquei a mais, não falou nada, só perguntou, ela toma suplemento? Eu falei, sim, ela toma suplemento. Porque eu também comecei a entender a questão da suplementação. Porque, como eu falei, a minha mãe estava obesa. Só que ela estava desnutrida de nutrientes. Porque a gente tem... Aliás, tem aquela questão das crenças. Ou seja, a minha mãe estava com um peso elevado. Porque ela, uma mulher de baixa estatura, estava com mais de 50 quilos. Então, para ela, de baixa estatura, estava muito acima do peso. E cabelo caindo, e fraca, e cansada. Não conseguia segurar uma faca direito. A minha mãe ficou assim, aquela mulher forte, começou a ficar fraca demais. E só me vinha a questão de como eu posso ajudar minha mãe. Como eu posso ajudar minha mãe. E aí... Ô, Cleide. Oi. O que acontece? Você só teve... Você disse o seguinte, que o médico pediu um exame, você pediu mais uma porrada, né? Eu Mais pedi uma quantidade. Ou seja... Isso mesmo. Ou seja, tu tomou essa atitude, essa decisão por causa do teu conhecimento que você adquiriu, correto? Isso. É. Porque você está falando o seguinte aí também, que você estudando descobriu que por uma pessoa estar gorda, não significa que ela está nutrida Isso. da forma Foi correta. o caso da minha mãe. Ela não estava nutrida. Isso é muito foda, porque o paradigma, né, que temos é que você está gordo, é saudável, ou está magro demais, é doente. Uma crença, né? ou está doente, Mas, ou está passando fome, ou está passando necessidade. Continua, pode falar, estou escutando. Quando eu peço esses 20 exames, além do que o médico pediu, até então eu estava só entendendo dos exames, né? E minha mãe irritada, cansada, perna inquieta. Aí, quando eu comecei a entender os exames, e o médico não me falou isso, né? Eu, depois, em casa, só estudando, descobri que minha mãe estava com a B12 em 148. E depois eu descubro que B12 em 148 é muito grave, está muito abaixo, porque a B12 tinha que estar elevada, acima de 700, acima de 800. E, às vezes, a deficiência de B12 gera até a sensação, no caso, pessoas ficam com sintomas de depressão. E muitas pessoas vão para o hospital, vai para as clínicas, às vezes está com baixa B12 e os sintomas bate com depressão e o médico, por às vezes não entender esse conhecimento, começa a encher a pessoa de medicamentos antidepressivos. E aí eu comecei a falar, não, minha mãe está com baixa B12 e agora? Vai para suplementação, ou seja, qual a melhor B12? A sublingual, porque como é sublingual, rapidinho cai na corrente sanguínea e vai ajudando ela. Aí vai eu estudar mais um pouco. E aí comecei a entender de suplementos. E minha mãe começou a tomar uma porrada de suplementos. Porém, eu sempre agindo com a minha intuição, né? Tomava um mês, depois eu mesma suspendia e ia trocando ômega 3, aí coenzima Q10, magnésio, e só colocando recursos. Amanhã temos que estudar agora sobre kombucha, sobre kefir, que são bactérias boas para o estômago. E foi aquela porrada de conhecimento que você fica assim, confia em mim, mãe, confia em mim. Aí a gente descobre que realmente era um câncer, e aí, graças a Deus, eu não tomei nenhum baque, porque eu me sentia preparada, e eu pedia sempre para Deus estar me orientando. E antes de minha mãe receber o diagnóstico do câncer, ainda teve mais, viu? Ela estava tão mal, porque ela tomou ainda 6 bolsas de sangue, por conta da hemorragia, e o médico passou o remédio para ela, só que o remédio não estava segurando.
ela tomou 6 bolsas de sangue, só que o que aconteceu? O hospital não ia querer continuar só dando sangue para ela, porque tem outras pessoas. Aí eu ia ter que começar a procurar doadores para ela. E aí eu falei, não, eu vou ter que agir nisso. A intuição mandando eu agir. Aí eu falei, não, mãe, a senhora vai confiar em mim mais uma vez. O médico pediu para te dar 1 comprimido, eu vou te dar 2. Se um não está fazendo efeito, eu vou dar 2. Eu não tinha nada a perder. A minha mãe estava super mal, eu tinha que fazer o que minha intuição pedia. E aí eu comecei a dar 2 e a cronometrar. Me conte se houver sangramento. Aí ela dizia, sangrou? Não. Aí em 6 horas, sangrou? Sim. Eu falei, então em 6 horas, de 6 em 6 horas. Aí passou, comecei a dar esse remédio para ela, né? Eu não vou dizer o nome aqui. E aí eu queria também ir tirando o comprimido aos poucos. Aí eu falei, não, e se aumentar de 7 em 7, será que funciona? Aí eu tentei aumentar para 7 em 7 horas. O sangramento voltou. Eu falei, não, então tem que ser de 6 em 6 horas. Fiquei dando de 6 em 6 horas para poder conter o sangramento, porque como minha mãe, ela ainda desmaiou em cima de mim. Ela me chama, ela me chama assim, meu apelido é Inda. É Inda. Aí quando eu vou lá, ela cai em cima de mim. Buf. Aquela mulher que estava tão forte, tão magnífica, tão fraca em cima de mim. Aí eu pego aquela mulher gelada, né, a minha mãe, coloco ela no canto, tentando entender, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui agora? E eu tava calma, muito calma, por incrível que pareça. Eu só pensando, será que minha mãe morreu? Será que minha mãe está viva? O que eu vou fazer? E aí eu abraço ela e fico pensando, conversando com Deus, né, enquanto ela estava acordando. Quando ela começa a acordar, eu falo, calma, calma, eu tô aqui. E tá minha mãe tranquila, dizendo, o que aconteceu? Parece que eu dormi. Falei, não, mãe, a senhora não dormiu não, a senhora caiu nos meus braços. E eu estava sozinha em casa com uma criança de 4 anos, serena, tranquila, só pedindo que Deus me orientasse. E olhe a questão da presença, ou seja, eu estava presente, eu estava consciente, eu estava serena no caos, porque em outros momentos da minha vida eu poderia entrar em desespero, sair correndo, mas não, eu estava ali só conversando com Deus, sem saber se minha mãe estava viva ou morta. Mas graças a Deus, a minha mãe, ela é um milagre de Deus. E aí,